O entrevistado de hoje é o farmacêutico Evandro Teixeira. Tudo bem, senhor Evandro? Tudo bem. É com muito prazer que eu recebi o seu convite. Estamos aqui para relembrar alguns antigos fatos de nossa querida Foz do Iguaçu. E também é a oportunidade de me dirigir aos velhos amigos, velhos companheiros de lutas, e cumprimentar a todos e ficar à sua disposição. O senhor é de Foz do Iguaçu ou veio de fora? Eu sou natural de Teixeira Soares. Teixeira de Teixeira Soares. Teixeira Soares, Teixeira no Soares, Paraná? Fica ali a sul do Paraná, próximo a Ponta Grossa. Isso. E de modo que dali e tal, e coisa, fui para Curitiba, estudei, fiz um curso. Fui trabalhar ali em Rio Branco, lá com o homem do dinheiro, lá, o Antônio Emílio de Moraes, na Votorantim. Sim. E lá encontrei a minha cara metade e de lá vim para cá. O senhor veio para cá por quê? Em que época o senhor chegou em Foz do Iguaçu? Pois então, eu cheguei, para lhe ser muito preciso, no dia 4 de maio de 1956. E às senhor 5 veio... horas da tarde. Marquei tudo. Está sabendo exatamente. E o que o senhor veio, o que ele trouxe à nossa cidade? A exercer aqui a minha profissão, né? A qual exerci por cerca de 40 anos. Farmácia? Farmácia. Era única na cidade ou tinha mais? Tinha aqui uma drogaria chamava-se Drogaria Americana, que era de propriedade de um advogado, Dr. Heleno Schimmelfennig. E era o único concorrente na época? Pois era, sim. E eu me estabeleci com farmácia, né? Sim. Porque drogaria naquele tempo era um estabelecimento farmacêutico que não tinha serviço de manipulação, não tinha laboratório. E eu então me estabeleci com o laboratório, com o serviço de manipulação, de preparação de medicamentos, com receita médica, sim, produtos oficinais, assim como... Então o serviço de manipulação já é bem antigo, já era permitido. Depois caiu, agora está voltando, né? Está voltando agora. Tá voltando. E como que o senhor vê a relação atual com aquela época? Hoje Foz do Iguaçu está minada, parece, de farmácias aqui. Qual era o número de habitantes na época? Quando eu cheguei aqui tinha cerca de 5 mil habitantes. Foz do Iguaçu tinha 5 mil habitantes. E o município ia até Céu Azul e ia até Santa Helena. Fazia divisa com Guaíra e com Cascavel. Certo. Era o município e comarca de Foz do Iguaçu. A comarca também ia até lá. E era uma vara só a comarca. Só Sim. tinha um juiz. Nesse campo todo aí, tinha só um juiz. Tinha só um juiz e... Tinha só um juiz. Me parece que o senhor foi vereador também nessa cidade. Pois é, aí por força das necessidades, sim, a gente ingressou na política com aquela finalidade de trazer melhoria para a comunidade, né? Sim. Para a cidade, né? Nós carecíamos de infraestrutura quase que total, né? Não tínhamos água encanada, energia elétrica, telefone, disponíamos tão somente do grupo escolar Bartolomeu Mitre, né? Sim. Então ali atendia o ensino primário, que era o grupo escolar de antigamente, né? E tinha a escola de normal também ali, e o Monsenhor Guilherme também funcionava ali. Sim. Então a gente também precisava de um prédio maior e tal, que já estava crescendo e tal. A gente, né, conseguimos a construção então do Bartolomeu Mitre, né? E essas coisas assim. Mas eu exercia a política partidária, né? Até 1970. Então, em 70 foi quando eu fui
eleito a primeira vez. E de que partido o senhor era? Já nessa época, então, 70, eu era da Aliança Renovadora Nacional, Arena. E o número de vereadores? Eram 9 vereadores. Éramos em 9 vereadores. Eu sou um dos poucos que estou por aí. É um dos poucos? A maioria já faleceu. A maioria já partiu para o Oriente Eterno. E o senhor falou que não tinha energia elétrica na época. Como que era usado o lampião, né? Eu usava-se o Petromax, né? Petromax. O que é? Como que era um lampião que tinha ali uma camisinha que com a labareda se encandecia. Sim. E o combustível era querosene, né? A gente bombava, aquilo clareava mais e clareava mais, mas era muito bom, era muito gostoso. E então, mas nós recebíamos parte da energia elétrica que sobrava da saudosa hidrelétrica do Rio São João, a usinazinha aqui lá do Parque Nacional. Era uma sobra de energia, não era? É o que sobrava lá. Sim. Porque eles estavam, além do fornecimento de energia elétrica para as dependências do parque, do moradia de funcionários, escritórios e tudo mais, também ela fornecia energia elétrica para a construção do Hotel das Cataratas, que estava em construção, né? Certo. Quem terminou a obra do Hotel das Cataratas foi o Juscelino Kubitschek, o JK. E aquele... Quem iniciou o Getúlio Vargas. Mas aquele, o hotel, ele era do Estado, então, na época? Não, do Estado era o Hotel Cassino Iguaçu, sim, aqui da cidade, do centro aqui da cidade. Mas por que, o senhor explica, por que os presidentes fizeram esse hotel? Se hoje ele pertence à rede tropical de hotéis, né? Sim, mas arrendado, né? Arrendado. É patrimônio da União. Sim. É patrimônio da União. E havia uma perspectiva já de construção de uma hidroelétrica aqui na época? Pois sim, daí nós... Pois é, então nós lutamos para ter uma usinazinha nossa, né? Sim. Porque não existia Copel, não tinha Copel nem nada, né? Então a comunidade aqui nos unimos e nos esforçamos para construir a usina do Ocuí. A usina do Ocuí, que hoje está debaixo aí da represa, tudo, né? O rio, o Cuí, a usina, tal, tudo. E a verba para essa usina? A verba para essa usina, então, nós conseguimos a comissão da faixa de fronteira, comissão especial da faixa de fronteira. Era uma instituição do governo federal que cuidava das infraestruturas e tudo mais da zona de fronteira. Sim. Da Zona de Segurança Nacional. Então, através desta comissão, o governo federal distribuía verbas para os municípios da área. E foi quando nós conseguimos, então, a verba para a construção, a compra da turbinazinha e tudo mais da usina do Cuí. Mas eu fiquei sabendo que essa verba parece que desapareceu e o senhor tomou conhecimento do sumiço dessa verba e levou para a promotoria. Como que foi isso? O senhor pode contar esses detalhes? Aí são os casos pitorescos, né? Sim. Porque nós não dispunha de imprensa para botar a boca no trombone, né? Não tínhamos. Não tínhamos tinha jornal, nada. não tínhamos. A Rádio Cultura foi inaugurada em 57, se não me engano. Mas também não tinha muita abrangência, depois é que ela cresceu e tudo mais, né? Então, aconteceu que a verba ela veio acreditada na conta da Prefeitura Municipal, no Banco do Brasil, né? E eu fui que tomei conhecimento, meio por baixo do pano, né, através de um funcionário que também sentia o problema do dinheiro ir embora e tal. No Banco do Brasil? No Banco do Brasil, né? Sim. E ele me falou, e eu disse, mas é certeza? Você tem certeza? E coisa e tal, porque senão eu vou entrar numa fria ainda. Sim. Aí, naquele mesmo dia, foi uma segunda-feira, o Rotary Club, nós tínhamos recém-fundado o Rotary Club, reunia-se no Rotary Club no restaurante da Dona Emma Bartel,
aqui na Quintino Bocaiúva, na Almirante Barroso. Então já à noite eu fui lá pro clube do Rotary, cheguei lá e já comecei a contar a história, né? Sumiu o dinheiro, foi embora, ficamos sem dinheiro. E a reação do ação e coisa e tal. Né? Todo mundo ficou assim, e tal, e coisa. Daí nós tínhamos um companheiro nosso, uma excelente pessoa, que era o nosso promotor público de saudosa memória, né? Dr. Saulo Ferreira, família que eu tive o prazer de contar com a amizade dos Ferreira, gente muito boa. Então o Dr. Saulo disse, Teixeira, você tenha cuidado, você não começa a falar esse negócio assim, te denuncio aí, como é que você vai provar, coisa e tal. Eu disse, pode deixar, Dr. Saulo, que eu tenho certeza. Eu só falo quando eu tenho certeza. Aí nós tomamos conhecimento, então, que o deputado, na época, né, deputado... O senhor vai falar sobre o deputado daqui a pouco, porque agora nós vamos para os comerciais e daqui a pouco o seu Teixeira vai contar sobre para onde foi essa verba que desapareceu naquela época. Até daqui a pouco. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o farmacêutico e ex-vereador Evandro Teixeira. Seu Evandro, nós terminamos falando sobre o sumiço do dinheiro da usina do Ucuí. Da usina do Ucuí. O senhor poderia contar melhor sobre para onde foi essa verba? Essa verba, bom, depois a justificativa, né? Depois da bronca e de estourar o negócio, o dinheiro sumiu e foi embora. Aí o deputado então na época, o deputado Luiz Alberto Dalcanalho, veio a Foz do Iguaçu, ele era do PTB, do mesmo partido do prefeito, do seu Emílio Gomes, né, que tinha sido eleito prefeito. Voltou e tal, fizemos uma reunião na Câmara Municipal. A Câmara Municipal era numa sala da Prefeitura Municipal, o Poder Judiciário fica lá. E quem era o prefeito nessa época? Emílio Gomes. Emílio Gomes, tá. Então ele veio e tal e coisa, e disse que tinha levado o dinheiro e tal, que era para comprar as turbinas lá em Santa Catarina, em Joinville, Blumenau, não sei onde, e que teve um desconto lá de 3% e tal e coisa. Eu achei estranho, né? Sim. Poder público pagar adiantado é meio difícil, né? Essa foi a justificativa que deram. Essa foi a justificativa. Mas de qualquer maneira a usina saiu, né? Sim. Saiu, foi construída. E nos serviu aí até que a Copel Paraná teve essa infraestrutura toda que nós sabemos e que tem muitos estados do sul que têm inveja do Paraná, do nosso Paraná, né? E então a usina do Ucuí ficou desativada. E depois, na construção então da barragem, a Itaipu indenizou a prefeitura. Foi feito um levantamento. Na construção da Itaipu. De quanto custava aquela usina, aquelas coisas toda que estava lá e tal, e a Itaipu foi feita uma comissão, aliás, eu participei dessa comissão, fui nomeado, fui como representante da Câmara Municipal, de avaliação e tal, nos munimos de técnicos, de assessores, fizemos um levantamento lá, X, que eu não lembro quanto é, e a Itaipu pagou para a prefeitura. E quando o senhor denunciou esse desvio da verba da hidrelétrica, depois o senhor teve alguma retaliação aqui da parte de autoridades? Ou de alguém? Não. Não teve nada? Não. Na época, o único senão que ficou que o deputado aquele nunca mais me olhou na minha cara, né? Sim. Ele está vivo ainda, deve estar fulo da vida. Como é o nome do deputado? É o Neno Dalcanalho. É mais conhecido como Neno. Neno Dalcanalho. Mas era uma pessoa capaz, inteligente, um bom parlamentar, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Mas teve aquela coisa assim, que ficou um negócio meio esquisito, né? Sim. O senhor falou que participou da inauguração do Rotary na época. Em que época foi isso? Na fundação do Rotary. E se o senhor faz parte ainda do Rotary? Não. Eu resido em Florianópolis, né? Mas porque aqui agora acho que tem uns 4 Rotary Clubes, né? Tem.
Então, o pioneiro, nós fundamos o Rotary, nós éramos em ou 14 ou 18 pessoas, porque não era fácil naquele tempo fundar um Rotary Club, um clube, a organização dele, né? Porque certo. ele tem lá dentro representantes de cada profissão. Então, arrumar 14 profissionais de diferente exercício profissional naquela época, era difícil. Era um tanto quanto difícil, né? Mas em 5 mil E era a habitantes... exigência do Rotary, faz parte da organização do Rotary Club, era a exigência do RI, que nós chamávamos, né, Rotary Internacional. Né? Mas com 5 mil habitantes é porque as pessoas não queriam, talvez, participar. Porque é assim, veja bem, então a gente fazia o que nós fizemos? Nós pegamos um capitão médico, militar, certo? Então, lá dentro do Rotary, ele era médico, não era militar. Né? Aí pegamos um Major Tarcísio, que era, não sei qual é que era, mas não era assim, não era engenheiro, não era lá, mas era major do batalhão, do 1º BFOM. Então, ele era governo federal, Forças Armadas, entendeu? E assim sucessivamente. Aí ele conduzia o Rotary? Não, isso fazia parte da organização, para não ter conflito, porque o princípio do Rotary era uma reunião de diversos profissionais. Foi assim que ele começou, de uma reunião informal de diversos profissionais. Na cidade onde ele foi fundado, reunia-se o sapateiro, o açougueiro, o pintor, coisa, e havia uma conversa, então, diversificada. Para não ter aquela coisa de você reunir engenheiro, vai falar sobre o quê? Sobre engenharia, não é isso? Certo. Médico vai falar sobre medicina, e assim por diante. Então, o princípio da fundação do Rotary em diversificar sua representação interna em profissionais, de diversas profissões. Vários segmentos, né? Mas tudo bem, foi bem. Hoje nós temos aí, a vaca deu leite, né? Temos aí, se não me engano, 4 clubes. Nessa época, quantos clubes haviam aqui? Já existia o Oeste Paraná Clube? Sim. De clubes de serviço é só o Rotary. Sim. Clubes sociais tinha o Oeste Paraná Clube, que é o pioneiro, né? E o Grécia, o Grêmio. O Grécia, onde era o aeroporto dos também. sargentos e subtenentes, né? Certo. Os militares. E alguma história em relação a algum dos clubes o senhor tem para contar? Algum acontecimento tem importante? diversas, né? Tem diversas. Vamos escolher uma agora. pitoresca foi o seguinte. Foi marcada uma reunião aqui dos moradores e etc. e tal e coisa, no Oeste Paraná Clube, quer dizer, usando o salão do Oeste Paraná Clube, não a entidade social, o ponto de encontro, tal, para botar bronca. Aí tinha que falar, porque o governador Moisés Lupião estava abandonado isso aqui, as professoras faziam 7 meses que não recebiam, e os comerciantes já não podiam mais fornecer fiado, porque já estavam estourando financeiramente, aquela coisa, né? Era um movimento público, de satisfação. Exato. Acontece à noite, né? E tal. Aí reuniu todo mundo lá, cerca de 80 pessoas. Naquele tempo, 80 pessoas era bastante. Era muito. Aí como se diz na gíria, um gaiato, gritou: lá vem a cavalaria do batalhão. Tá chegando aí. E o que aconteceu? Sumiu pelos fundos do Velho Oeste, sumiu todo mundo. A cavalaria era muito rígida. É porque naquele tempo assim, o policiamento da cidade tinha a cavalaria do batalhão, era acho que uma meia dúzia de profissionais, de militares, etc. Mas era muito bom, viu? Porque aquilo era uma coisa muito boa. Eles andavam de cavalo aqui pelo centro aqui da cidade, né? Que o centro da cidade era do batalhão a Santa Casa, aqui de baixo ao Baixado do Boixi era a cidade, né?
Estava recém surgindo o bairro do Maracanã. Mas a democracia era igual à atual ou havia diferença nesse caso? O povo podia se manifestar? Podia se manifestar, mas o pessoal era meio medroso, Tinham muitos receios. muitos receios. Havia perseguições. E algum fato assim que aconteceu também em relação a intempéries? Se eu não me engano, o senhor tem um caso para contar. Pois eu estava lhe contando, né? Quer que eu conte aquela história? Um tufão que passou pela região aqui. Pois é, passou um tufão de vento, um vento muito forte, uma ventania. Foi um ciclone mesmo, né? Ali na região das Três Lagoas, né? Três Lagoas. Eu não lembro que ano foi aquilo, mas foi uma barbaridade, sabe? Foi muito triste aquilo, sabe? Uma coisa, um vento tão forte, pegou assim um eito, né? Parece que tinha feito a mão aquilo, a máquina. Abriu uma picada. Abriu uma picada, a cunheira daquelas casas de colono, assim, foram arrancadas e atiradas lá longe, coisas, animais pendurados pelas árvores. Foi muito feio, foi muito triste. São coisas assim que a gente não gosta nem de comentar, né? Houve alguma morte, né? O senhor lembra? Alguma pessoa que... Não, felizmente não. Por incrível que pareça, não. Mas muito susto, foi muito triste, muito feio. Foi uma tempestade diferente, mas não é igual aqueles ciclones que acontecem nos Estados Unidos. Pois sabe que eu estava assistindo esses dias na televisão, aquela série de ciclone lá, né? Parece que estão encomendando por dúzia aquele negócio lá. Pois eu estava lembrando do ciclone das Três Lagoas, porque foi uma coisa feia, foi um negócio assim, tão rápido e tão certeiro, porque a gente tem que pensar também que naquela época isso tudo era mato. Sim. Era mato, tinha as casas de moradores ali, aqui e tal, mas era mato, um mato grande. Não é como hoje em dia. Hoje em dia a gente vem de avião, olha aqui para baixo, escapou do parque, quase que não tem mais nada, né? A não ser a reserva ali do batalhão, ali, por ali, né? É muito... Então, naquela época foi uma coisa triste. A gente via pé de ipê, frontoso ipê, todo retorcido, ficou lá tudo... Já. Feia, muito feia. Tá bom, senhor Teixeira, nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a 3 minutos. Fique com a gente que o programa 40 Minutos está muito bom hoje. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o farmacêutico Evandro Teixeira. Senhor Evandro, na época em que o senhor era vereador, aconteceu algum fato que o senhor sofreu, alguma pressão, alguma coisa que, pelo jeito, o senhor sempre lutou pelos interesses da cidade, já que o senhor demonstrou quando tinha farmácia, o senhor fez aquela denúncia contra a hidrelétrica. Pois é. Na Câmara houveram, sei lá, milhares de fatos pitorescos, né? Sim. Agora, acontece o seguinte, porque quando eu exerci o meu primeiro mandato, já foi nos anos 70, e foi justamente no ano que começou o sistema de prefeito nomeado aos municípios de área de segurança nacional, né? E instâncias Que era o prefeito Clóvis Cunha Viana? Não. Foi o primeiro, não? Clóvis Cunha Viana foi o último. Foi o último, tá bom. O primeiro coronel nomeado para cá foi o coronel Júlio Verne, que depois, logo em seguida, o governador governador Pimentel, o nomeou secretário de Segurança Pública. Aí então veio outro coronel. Certo. Veio outro coronel. E daí aquele coronel foi embora e veio outro coronel. Eu sei que em pouco tempo, sim, e entre os presidentes de Câmara que assumiam, porque o prefeito nomeado, ele não tinha vice. Então, então pela lei da época, quem assumia a prefeitura era o presidente da Câmara. Sim. Né? Então, assumiu o seu Silvino Dabol, o vereador Silvino Dabol, que era o presidente da Câmara. Aí vinha o coronel e voltava, entregava, passava. Eu era vice do Silvino, eu assumia a presidência da Câmara.
Aí estava aquele negócio, sabe como é que é? Vem um, quando está tomando conhecimento de alguma coisa, estava aprendendo, né, que é as cataratas de Foz do Iguaçu, nunca tinha vindo em Foz do Iguaçu nem nada, entende? Lá vai embora, vem um outro, fica doente, morre, não sei o quê, entende? Mas eles ficavam Aí eu fui para a tribuna. 3, 4 anos? Eu fui para a tribuna da Câmara, conversando com os companheiros e tudo mais. Eu fui para a tribuna da Câmara e falei, ô minha gente, esse negócio aqui parece o arquivo do Exército Nacional, tudo que é reformado manda para cá e coisa e tal, né? Sim. E nós precisamos, os outros municípios, todos têm prefeitos nomeados, mas cidadãos da cidade, da comunidade. Será que nós não temos um aqui que possa ser, né, nomeado e coisa e tal? Aí eu fui taxado, de subversivo, enquadrado como civilista. Civilista. Que em outros termos é subversivo. Não, civilista quer dizer que é contra militar. Contra militar. Eu nunca fui contra militar, nem sou. Certo. Nem posso ser, né? O senhor estava exercendo o seu papel. Eu sei o meu papel. Estava me referindo ao militar que já tinha exercido a sua profissão militar. Sim. Que estava lá no arquivo lá. Aí, vem para cá. E prefeito, não sei o quê. E qual foi o resultado disso? Tentaram crucificá-lo? Daí um dia chegou um elemento da Polícia Federal lá na minha farmácia e disse, olha, senhor, tome conhecimento, leia aqui. Comparecer no quartel da 5ª Região Militar, em Curitiba, tal dia, tal hora e tal, para dar explicações lá e tal. E isso... E tomou conhecimento? Tomou. Então, não fica papel, não fica documento nenhum. Nenhum documento, nenhuma intimação, nada? Não, por escrito não. Daí o senhor teve que ir para Curitiba ou eles levaram? Fui. Fui lá na Comissão Geral de Investigação, né? Era Sim. isso? Existia, se eu não me engano, o DOPS na época. Não, mas esse que eu fui não era DOPS. Era Comissão Geral de Investigação. O general lá, se não me falha a memória, o chefe dessa comissão era um tal de general Perneta. Mas tinha perna. Tinha perna. Era só o nome. Só o nome. Daí foi. E daí lá? Como é que ficou? Não, que eu saiba não deu nada. Não... Mas ele interrogou o senhor e daí acabou liberando? Interrogou e tal, eu falei aquilo que eu achei que era verdade, que era os fundamentos que eu tinha e que eu, como político, eu interpretava o pensamento, evidentemente, que de uma facção da sociedade, pelo menos. Eu tinha esse direito, eu era um parlamentar. Um parlamentar? Vereador, mas já dentro tinha... da sua comunidade, ele é um parlamentar. Como o deputado o é com referência ao Estado e o federal com referência à nação. Mas na época não existia ainda aquela lei de segurança nacional? Já existia? Já existia e estavam aplicando? Eu não fui enquadrado, porque nunca mais me procuraram, então acho que não... E o parlamentar aqui não tinha esses direitos? O vereador não tinha imunidade nenhuma, nem tem. Sim. O vereador hoje em dia não tem nada, né? E na época já existia a Rádio Cultura. A Rádio Cultura foi inaugurada em 1957. Em 57? O Major Castro era o arrendatário do Hotel Cassino Iguaçu, que é aqui na cidade. Hoje não é mais hotel, faz tempo que não é hotel. Sim, e né? como o cassino ali funcionou? Não funcionou assim, só tinha o nome. Não funcionava como hotel, era o melhor hotel da cidade. Sim. Mesmo porque o Hotel das Cataratas ainda não estava pronto. Uhum. Então era o melhor hotel da cidade, era o Hotel Cassino. Daí num daqueles apartamentos lá, o Major Castro botou a Rádio Cultura lá. Sim. ZYS54, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. A voz que traduz os encantos das cataratas. Essa era a abertura da Rádio Cultura. E o senhor chegou a fazer pronunciamentos? Sim, nós fazíamos lá entrevista. Sim. Até outras coisas. Nós fazíamos aqui serestas. E a Rádio Cultura transmitia diretamente da Casa do Seresteiro. Tá bom? E o senhor fazia também serestas? Nós participava do grupo? Também, era. Saiu nas ruas?
nas casas, e daí Sim. a Rádio Cultura daquela casa onde era feita a seresta, né? Uhum. A Rádio Cultura transmitia de lá. E pelos seus pronunciamentos na rádio, surgiu algum imprevisto, alguma coisa, gerou algo de insatisfação? Uma vez eu estava sendo entrevistado na Rádio Cultura, tinha um outro vereador junto, não lembro quem era. Aí um desses que foram prefeitos nomeados, telefonou lá para a rádio e mandou cortar. Cortar. Enquanto estava no ar, ele cortou e... PT. E daí? Qual foi a explicação, assim? Que explicação? Mas quem que te deram explicação? Vocês chegaram a pedir? Que dava explicação? Como é que foi isso? Ficou por isso mesmo. Ficou? Ficou. É porque o prefeito, né? O prefeito daquela época, ele tinha comprado um terreno para a prefeitura, até parece que era para a associação dos servidores do município. Com relação ao comprar e tal, tudo certo, mas acontece que o poder público, para ele comprar uma propriedade que seja necessário para o município, no caso, ele tem que primeiro baixar um decreto decretando de utilidade pública, para fins de desapropriação. Depois baixar um outro ato desapropriando. E quando é o caso, deposita o dinheiro em cartório e o dono tem que discutir o valor do terreno lá. Mas nada disso foi feito. Seu Teixeira, por isso que eu dei a bronca. Vamos falar um pouco sobre o turismo na época? Turismo. Como que era o turismo em Foz do Iguaçu? O senhor chegou aqui numa época que já tinha aeroporto, já desciam aviões. Como que funcionava isso? Tinha na época que eu cheguei aqui, o aeroporto era onde é hoje a sede do Gresf, né? Ali era o aeroporto, atrás do batalhão. Era uma pista de grama. Sim. Tinha a sedezinha ali onde é a sede do Gresf, né? Então ali aterrissava e decolava os aviões da Real. Era uma motor ainda, não existia... Era como é que era chamado? Não existia aviões C-47, uma coisa assim. Não sei, não é da minha época. Era motor a gasolina especial, né? Gasolina. Mas era aqueles aviãozinhos. Acho que transportavam uns 30 ou 40 passageiros. O senhor tem ideia de quantos turistas chegavam aqui? Olha, tá aí uma coisa. O Major Castro, já falecido, evidentemente, ele foi um pioneiro do turismo aqui, da movimentação turística. Foi iniciativa dele. Porque ele ia para São Paulo, fazia lá os lotes, né? Sim. Chamavam lotes e tal, com a Real, trazia para cá e ia pro hotel dele. Aí estava a vantagem dele. Ele tinha hotel. Mas ele tinha hotel, ele tinha ônibus. Ele pegava o turista, levava para as cataratas, naqueles ônibus, antigos, mas eram bons na época. Né? Ia lá e tal, coisa, e tirava isso, e fotografia, e filmava e tal, depois, de detalhezinho, voltava pela estradinha antiga das cataratas, né? Sim. Estradinha de pedra arrumada. E de modo que ele foi um dos que fomentou o turismo da época, né, no fomento turístico da cidade. O senhor lembra do nome do hotel dele? O Hotel Cassino. O Cassino estava... Hotel Cassino. Estava... Era hotel... Arrendado para ele. Arrendado para ele. Sim. Era propriedade do Estado do Estado do Paraná. Porque muita gente hoje em dia confunde a propriedade, né? O Hotel Cassino, propriedade do Estado do Paraná. Hotel das Cataratas, propriedade da União, do governo federal. Certo. Duas coisas distintas. Né? E o Hotel Cassino funcionou até quando pôde ser útil. Depois parece que ficou para uma escola do Senai, uma coisa assim do Senai. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, senhor Teixeira. Qual o nome dos seus pais quantos filhos o senhor tem? Bom, o meu pai chamava-se Joselmiro da Cunha Teixeira e a minha mãe Helena Estelle Teixeira.
viveram ali na região de Teixeira Soares. Meu pai era cartorário, são já Sim. evidentemente falecidos, e de modo que eles só conheceram Foz do Iguaçu porque o filho estava aqui e tudo mais, né? Certo. Aqui nós tivemos, eu e a Zeni, né, minha mulher, tivemos 4 filhos e hoje temos 5 netos. E o senhor foi, eu sei que o senhor deixou a cidade, por que o senhor deixou? Poderia rapidamente dizer para a gente? Forçosamente deixei a cidade, senão eu estaria até hoje aqui, né? Sim. Foi por motivo de saúde, né? A doença me pegou, entre outras coisas, hipertiroidismo. Então me foi recomendado que eu devia de viver numa cidade beira-mar, né, para respirar o ar iodado dia e noite, né, que era uma coisa que realmente me facilitou. Evidentemente que você continua tratamento, isso não tem cura, tem que tratar até o final da vida, com acompanhamento médico e tudo mais. Mas passei a residir então em Florianópolis, Floripa. Floripa. Tá bom, eu agradeço a sua entrevista, senhor Teixeira. O prazer foi meu. E o programa 40 Minutos volta a semana que vem com mais um pioneiro para que vocês sejam levados de volta ao passado. Obrigado, pessoal.